Olá a todos e bem-vindos ao Tech Trends 2023. O meu nome é Gonçalo Santos, sou partner da Deloitte na área de consulting e co-lidero o programa CIO Program e o estudo Tech Trends em Portugal. Hoje tenho o prazer de ter comigo a Mariana Santos Silva, Associate Partner da área de AI and Data, para falarmos de inteligência artificial. Obrigado, Mariana, por estares aqui connosco hoje. Eu é que agradeço, Gonçalo. Mariana, hoje vamos falar sobre a inteligência artificial e gostava que começasses por explicar o que é esta buzzword que temos ouvido falar cada vez mais de inteligência artificial. De uma forma muito simples e rápida, que a inteligência artificial é exatamente aquilo que o nome indica. É a simulação de comportamentos humanos, tanto numa perspectiva de ações, de predição, como numa perspectiva até emocional. Portanto, a simulação daquilo que é o comportamento humano. Depois já podemos entrar um bocadinho em mais detalhe. Então, e ligando agora esta componente às organizações, como é que as organizações também se devem posicionar e como é que podem explorar também esta tendência de inteligência artificial? Aqui a perspectiva, e pegando em dois ângulos específicos, um ângulo um bocadinho mais processual e depois um ângulo mais tecnológico, nós devemos olhar para a inteligência artificial como uma parte integrante da organização. E acho que as organizações estão a fazer isso cada vez mais. Portanto, aqui, numa fase um bocadinho mais introdutória, a inteligência artificial era usada em use cases específicos e aquilo que é a tendência atual é olhar para a inteligência artificial como parte integrante. Portanto, é quase como se fosse um elevar das competências que já existem dentro da organização com o objetivo de maximizar aquilo que é a eficiência da organização e o retorno que pode trazer. Isto é uma visão um bocadinho mais processual, portanto, não olhar de forma tão segregada, mas tentar incluir nos processos mais holísticos da organização. Depois, numa visão um bocadinho mais tecnológica, acho que há aqui duas abordagens, ou duas visões que as organizações podem ter. Há uma visão que é terem dentro da organização competências de modelação, portanto, de desenvolvimento de algoritmos de inteligência artificial, e esta foi a tendência até há relativamente pouco tempo. Existe ainda uma outra forma de fazer as coisas, e é isso que nós temos observado também que as organizações estão a fazer mais, que é usar, não tanto desenvolver algoritmos de inteligência artificial, mas usar aquilo que já existe pre-built no mercado, e nomeadamente nos principais cloud providers, já todos disponibilizam modelos de analítica avançada e, portanto, aqui agora o segredo é de que forma é que os podemos usar para tornar a organização mais eficiente. Acho que a tendência tem sido cada vez mais essa e menos ter o desenvolvimento dentro da organização. Ligado a esse tema, então, na tua visão, quais é que deveriam ser as áreas que as empresas devem apostar e, se calhar, ligar também este tema da confiança nesta componente de inteligência artificial? Eu acho que essa pergunta é de facto a pergunta mais relevante, porque existe de facto esse desafio, o desafio da confiança. Eu acho que aqui o tema é garantir que existe um entendimento, portanto é preciso explicar, é preciso que as pessoas entendam o que é a inteligência artificial e como é que ela pode ajudar a organização e o que é que está por trás disto. E, portanto, acho que há aqui 3 vetores essenciais que têm que ser vistos e que as organizações deviam, e na realidade já estão um bocadinho a fazer, que é o tema da transparência dos dados, portanto conseguir de facto explicar de onde é que os dados vêm e como é que eles vão ser utilizados. Depois há o tema do explainability, que também é muito relevante e está relacionado com explicar ou conseguir explicar como é que aqueles resultados foram atingidos, ou seja, explicar o modelo em si, que é um dos grandes desafios que existe na atualidade. Aliás, em contextos de financial services, ainda temos aqui os reguladores que estão a impor que existe esta explainability, portanto é preciso explicar como é que um determinado scoring foi atingido, etc. Isto é imposto pelo regulador, mas já é uma tendência também para outros setores conseguirmos explicar. E depois há o tema também do Reliable AI, que também se tem ouvido falar muito, que está relacionado com termos confiança nos resultados, ou pelo menos conseguirmos explicar quais é que são os thresholds de uma determinada decisão, não é? Como, por exemplo,
Nós já sabemos que, quando vemos a meteorologia, por exemplo, não é? Já sabemos, a previsão é chuva, eu já sei que 80% das vezes vai ser e 20% não vai estar certo. É termos este grau de confiança bem definido e explicado às pessoas. Eu acho que isto é fundamental para atingir o sucesso do AI e para ser implementado em escala dentro das organizações. Muito bem. Ligando ao tema da em escala, ou seja, se tu tivesse de identificar qual é que era a receita para conseguir maximizar estas capacidades da AI, o que é que tu me dirias? Olha, eu acho que nós já falámos aqui um bocadinho, mas o tema mais relevante é termos uma estratégia bem definida. Portanto, as organizações deviam, aliás, isso nós até temos um outro estudo que fala sobre o sucesso das organizações quando têm uma estratégia de AI, e aquilo que está claramente explicado em termos de números é que quando existe uma estratégia totalmente bem definida, a organização tem mais sucesso. Portanto, claramente, estratégia de AI. E depois, os temas relacionados com a explainability, com a literacia, são claramente aqui os fatores essenciais. Muito bem. Última questão. Quais é que achas que são aqui os impactos da AI para a sociedade como um todo? Temos ouvido muito os temas de Generative AI, portanto, tem havido uma evolução, apesar de o GPT já existir há vários anos, tem havido uma evolução cada vez mais acentuada naquilo que é o Generative AI. E o que é que isto significa? Portanto, o Generative AI acaba por ser um subset daquilo que é a inteligência artificial, que basicamente está a dotar a sociedade de capacidades em termos linguísticos. Portanto, temos o ChatGPT, que nós fazemos questões e dá-nos respostas com criatividade, não é? Portanto, aquilo não é um agregador como o Google, não é? É de facto aquilo tem por base um modelo preditivo que vê qual é que é a melhor palavra para, portanto, o token que faz mais sentido depois do anterior, e portanto aquilo já tem ali alguma criatividade, mas não é só isto. Portanto, temos o mercado inundado já com aplicações para geração de imagens, para geração de vídeos, de músicas, tendo por base uma tendência que nós temos. Eu agora quero criar uma música ao estilo de Michael Jackson, e acontece, e é uma coisa gira. E, portanto, isto ainda não está muito massificado dentro das organizações, mas está cada vez mais massificado no nosso dia-a-dia. E isso faz com que provavelmente iremos ter aqui desafios para a frente de alguma dimensão. E acho que isto pode impactar tanto em termos da nossa sociedade, numa perspectiva de direitos de autor, por exemplo, neste exemplo que estávamos aqui a dar de um estilo de música. Portanto, esta música, que é ao estilo de Michael Jackson, quem é que tem os direitos de autor disto? Não é? Portanto, isto vai ser um tema que tem que ser debatido. Tudo o que tem a ver com privacidade de dados, tudo o que tem a ver com a própria educação, não é? O sistema educativo. As coisas estão a mudar e, obviamente, o elefante na sala, que é a própria força de trabalho, não é? Portanto, isto aqui claramente que vai trazer, e já está a trazer, otimizações dentro das organizações. Com este avanço tecnológico em escala tão elevada, vai trazer mais eficiência e vai afetar o mercado de trabalho. Portanto, agora temos é que perceber de que forma é que podemos tirar partido disso. Não o vejo de todo como uma ameaça, mas como uma oportunidade. Muito bem. Mariana, muito obrigado pela partilha. Eu é que agradeço. E terminamos agora esta tendência de opening up to AI, learning to trust our AI colleagues. Muito obrigado, e para mais informações consultem a nossa página. Obrigado.